A revelação dos 7 selos do Apocalipse, o seu resultado é manifestado, na maior das vezes, o seu maior resultado é manifestado até mesmo independente da mente e do entendimento da igreja. Há muitas coisas que estão acontecendo no nosso meio que são resultados da revelação dos 7 selos do Apocalipse. E conforme nós temos explicado, é justamente ela que distingue o nosso culto, o culto dos eleitos. Sem a revelação dos 7 selos, o ministério do irmão Branham teria sido apenas um desses grandes ministérios que Deus usou, como o de Billy Graham, de Oral Roberts, Tony Osborne e outros demais, grandes evangelistas, pregadores de cura divina, etc. Mas o que veio trazer, o que fez a diferença foi justamente a revelação da palavra. Se isto é assim, então nós temos de crer, sem dúvida alguma, quer dizer, indubitavelmente, que esta revelação produz efeitos independentes da nossa consciência, da nossa mente, do nosso intelecto. Agora, há muitos irmãos que percebem os resultados de uma maneira especial, não resta dúvida. Comparemos aqui. Você pertence à sua gente. Você é um dos convertidos do profeta. E esses convertidos estão vestidos de branco. Ele disse com a Bíblia na mão, e sendo que nenhuma de suas visões falhou durante todo o seu ministério, nenhuma sequer falhou, ele disse com a Bíblia na mão que aquilo era a pura verdade. Eu vi a minha gente ali, vestida de branco. Agora, vocês entendem que eu quero conversar convosco, que São Paulo disse que o Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Isso o caracteriza como paráclito, o que quer dizer advogado, o consolador, o advogado do lado a favor, que nós sabemos que há um advogado do lado oposto, e que este se põe a nos acusar de dia e de noite, explorando presente, passado, quaisquer faltas possíveis da nossa parte. Então eu quero deixar bem estabelecido, porque isso não é leite desnatado, isso não é uma teologia, isso não é um pensamento meu, isso não é de seminário, isso não é coisa fabricada por homem, isto é a verdade. O Espírito Santo de Deus tem um ministério presente na terra. E esse ministério é testificar conosco, com os eleitos, que somos filhos de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Abba, Pai. Agora, não há maior consolação você saber olhar para seu pai e dizer, este é meu pai, esta é minha mãe. É um consolo. E você olha para esse menino e diz, este é meu filho. Todas as características, o sangue comprova, como o irmão Branham disse, o sangue de José com o meu sangue comprova que José é meu filho. Ele fala isso na mensagem, não sei se Filadélfia. O que acontece espiritualmente
É a mesma coisa. Você olha para Deus como filha e filho de Deus. Você olha para as suas promessas como sendo suas promessas, promessas endereçadas a você. Porque Deus também te olha como filha, como filho. Ele te trata como filho, como filha. Agora, não é porque você sofre e você é exposta a terríveis intempéries da vida que você deixa de ser filho de Deus. Mesmo o filho pródigo era um filho. Ele estava barbudo, cabeludo, sujo, imundo, depois de gastar tudo que tinha com as meretrizes, com os companheiros lá no mundo. Mas ele continuava sendo um filho. Era um filho pródigo. O sangue era do seu pai. Não importa o estado que ele estava ali. Até que, caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Eu não sou digno de ser chamado filho, mas me trate como um de seus jornaleiros. Mas não tinha jeito. Como tratar um filho como jornaleiro? Como servo? Não tem jeito, é filho. Então você vai tomar um banho, você vai tirar toda essa tiririca, você vai raspar o seu corpo, você vai sofrer uma sã doutrina, você vai se barbear, você vai passar uma loção, você vai cortar seu cabelo, e eu vou te vestir de filho, vou te pôr um anel no dedo, vou te calçar os pés, e vou fazer uma festa, vou matar o novilho. Amém. Amém. Então, filho é filho, ninguém pode anular a filiação. Agora, o Espírito Santo, às vezes, tem mais trabalho para testificar, muitas vezes, com uma filha de Deus, com uma crente que tem anos na mensagem que ela é uma filha de Deus, do que mesmo testificar com uma pessoa que está chegando aí hoje, que aquela pessoa é uma filha de Deus. Às vezes nós caímos nesse estado a ponto de casos como vieram nesta manhã, da pessoa chegar a pensar que não é eleita. O irmão Branham disse isso: o nosso espírito se torna tão rebelde que nós chegamos a pensar que não somos eleitos, que não somos filhos de Deus. Quando você pensa que não é eleito, você está pensando que não é filho de Deus. Você vê, enquanto pessoas do mundo, pecaminosas, vivendo no pecado, está dizendo que é filha de Deus, elas dizem: somos todos filhos de Deus. Uma pessoa lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo, crendo na maior mensagem de todos os séculos, fica em dúvida. Não pode ser assim. Vamos acertar esse detalhe. Vamos ficar de pé. Vamos ver aqui alguns sinais que precedem a vinda do Senhor. Aleluia. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Senhor, temos lido a Tua palavra, e somente o Senhor pode tomá-la e vivificá-la. A única coisa que podemos fazer é citá-la. Não importa quanto nós tenhamos na cabeça as letras, mas só o Senhor pode vivificá-las. Só o Senhor pode tomá-las e dinamizá-las em nossas vidas. Estamos aqui para isso, Senhor. Eu sei que o nosso inimigo ruge como um leão, dia e noite procurando nos tragar. Ele não quer tragar aquela mulher que está lá no mundo, porque já é dele. Ele quer tragar essa mulher que está procurando de todos os modos servir ao Senhor. Essa moça, esse moço, mesmo essa criança,
Ele está procurando tragá-la através de alguma coisa venenosa própria para a criança. E assim também os homens e todo o corpo do Senhor é atirado aqui na terra. Ele lança dardos inflamados, mas por outro lado o Senhor tem nos dado o escudo da fé, a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça divina, tem nos calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. E aqui estamos com a espada do Espírito, aleluias, que é a palavra de Deus, para assim levarmos isto bem no coração de Satanás e testificarmos com nossa vida que somos filhos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toma cada pessoa aqui sob o controle do Teu Espírito, e todos estejam numa atmosfera viva, real e eficaz. Não haja aqui, Senhor, nenhum espírito contrário à Tua palavra, que não possa, ó Deus, ser afugentado, e o Teu Espírito Santo tomar conta de cada coração, e agora ser cheio, quando as casas estão limpas e adornadas. Muitas nesta manhã ficaram assim. Agora enche-as, ó Deus, com o poder do Teu Espírito Santo, para que quando o diabo voltar, ele não a encontre simplesmente vazia e adornada, limpa, mas cheia do Teu Espírito, cheia de cânticos e adorações, louvores a Ti, cheios de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Toma estas crianças e todo este corpo aqui, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Toma os doentes para curá-los. Tu podes fazê-lo desde já. Os pedidos já foram levantados a Ti sob uma fervente oração. Já levantamos louvores a Ti, já adoramos ao Senhor. Toma a Tua palavra agora, Senhor. Aleluia, Senhor. Sujega o inimigo, coloque-o debaixo de nossos pés, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da palavra falada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Glória a Jesus. Se a gente continuar, parece que vira um Pentecostes, né? Aleluia. Vamos ver aqui um pouquinho sobre os sinais que precedem a vinda do Senhor. Já lemos um dos principais, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló. Agora, São Pedro, na sua segunda carta, também nos fala, nos mostra o quadro dos últimos dias. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Agora, vocês têm que sempre lembrar que essa carta é para os amados, é para a igreja, é para você. Tão bom você pega uma carta, não é? Olha o remetente, que beleza. Você quer logo abrir, é sua, não é? É sua, você quer ver o que contém ali dentro. A menos que seja uma cobrança. É muito triste, né? A carta de cobrança. Mas se é o fulano de tal, né? Você abre a carta com tanta alegria. Se é a fulaninha de tal, você abre com pressa mesmo. Se é do papai, se é da mamãe, se é do marido, se é da esposa. Então você tem pressa para abrir aquilo e ver o que está escrito ali. Não é? Agora, essa carta aqui é para você. E ela está aberta para você. Glória a Deus. Amados. Quem são os amados? Você é um dos amados? Ah, sim. Bom é quando a pessoa pode responder com confiança. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Uma carta universal, católica. Nós somos verdadeiros católicos. Católicos, apostólicos, cristãos, não romanos. Não é? Porque católico quer dizer universal. E a palavra de Deus é universal. É a palavra de Deus, não é uma igreja. É a palavra de Deus. Então,
As cartas de São Pedro são epístolas universais. Ele tem sua primeira epístola e a sua segunda epístola. E isso são cartas católicas, universais, endereçadas à Igreja do Senhor, aos amados, desde a primeira era até a última era. Ele está falando aqui dos últimos dias. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras, para que não vos esqueceis, não é? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, vejam, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, com desafio, né, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que trouxe o dilúvio sobre o mundo, pela mesma palavra que trouxe água nos dias de Noé, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, não água, fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. De noite se trata do estado espiritual da era. A era está escura, trevas espirituais. Esta era, que se garba ser rica e ter muita igreja, muita religião, muito cristianismo, é a era mais cega, mais escura que já existiu na história da igreja, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, 3 vezes já, amados, aguardando estas coisas, tire a mente de muitas coisas para esta vida ainda, e põe a mente nisto, e você obterá as coisas desta vida com muito menos sofrimento. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz, com profunda paz. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos ver aqui os dias de Noé. Eu quero ver com calma, mas vamos com temperança. Agora vamos tomar em conta uns exemplos. Notemos os dias de Noé. Naqueles dias Deus viu que a sabedoria mundana estava avançada tão tremendamente
e a respeitavam tanto que ele mandou uma mensagem singela por meio de uma pessoa simples para mostrar-lhes sua grandeza. Alguns historiadores alegam que nos dias de Noé houve uma civilização tão avançada que nem mesmo hoje em dia temos chegado a esse lugar. Eu creio que alcançaremos esse lugar porque nosso Senhor Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele nos deu uns exemplos. Construíram as pirâmides e as efígies ali no Egito, e construíram coisas tão gigantescas que nem temos o poder com que fazê-las hoje em dia. Tinham um método de embalsamar que preservava o corpo tão naturalmente que permanece até hoje em dia, milhares de anos. Nós não podemos fazer uma múmia, porque não temos com que fazê-lo. Tinham cores que têm mantido sua cor fixa até hoje, um tempo de 4 a 5 mil anos. Hoje não temos tais coisas. Muitas coisas testificam da superioridade daquela civilização em comparação à nossa. Então você pode imaginar como foi a educação e a ciência que produziram sinais tão grandes que nos fazem testificar que, em verdade, houve uma civilização muito avançada no tempo de Noé. Aquela devia ser uma grande civilização, como podemos ver nestas coisas. E também vemos que a ciência e a educação e civilização moderna foi o mais importante para o povo naqueles dias. Teve que ser assim. Dificilmente pôde haver analfabetismo entre o povo. Então Deus, ao esquadrinhar a grande economia daquele dia, naquele sistema não pôde encontrar o tipo de homem que desejava, até encontrar um elemento analfabeto. Talvez fosse um camponesinho, seu nome era Noé, e era um pastor de ovelhas. Deus lhe deu sua mensagem para que a pregasse ao povo, e era uma mensagem tão singela que a gente daquele dia tropeçou, e com a singeleza da mensagem, sem dúvida, a mensagem se encontrava cara a cara com a ciência radical. Como podia cair chuva dos céus quando não havia chuva para cair? Na mensagem singela da construção da arca, quando não havia água para flutuar. Então, para eles, ele havia chegado a ser um fanático, uma pessoa rara. Foi por isso que não creram na mensagem de Noé, por causa da singeleza. A civilização era muito alta e a mensagem era muito singela. E contrária à ciência, contrária à lógica. Não se adaptava à lógica. Não combinava. Estava em completo contraste com a lógica, com a ciência de então. Agora vocês notem isto, como foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Isto viria em singeleza. Esta singeleza é o ministério de William Marion Branham. Mas a ciência tem naturalizado as pessoas. E elas creem em Deus. Mas de que forma? Estas coisas passam por cima do homem, pois você pode dizer, por que operaria assim um Deus justo? É porque o homem foi feito originalmente de uma maneira que não trataria de cuidar-se a si mesmo. O homem foi feito para confiar completamente em Deus. Por isso somos figurados como cordeiros ou ovelhas. Agora veja, preste atenção. Aqui dará muita fé. Isto foi feito para que os altos, os entendidos, tropeçassem. E alguém pergunta, ora, mas Deus então é injusto fazer uma coisa desta? O profeta responde, não, o homem tem que saber que ele é constituído, ele foi criado para crer completamente em Deus. Ele tem que crer de coração e ser um dependente de Deus em tudo. Mas esse gargarinho, mais ou menos isso assim, quando subiu ali no Sputnik, de lá ele desafiou a Deus. Ele disse, eu não estou vendo Deus aqui. Esse russo que subiu ali.
Coitado, onde foi parar aquilo? Não é certo? Mas aqui, o profeta diz que, sendo tão grandes, eles não dispensam a Deus, mas eles querem ver Deus em coisas grandes, em coisas caras, em coisas difíceis. E eles querem então dar o melhor para Deus. Eles querem construir grandes templos, e coral com taba, e não sei mais o que, e tantas coisas, ouro e prata e riquezas. Eles querem adorar a Deus, mas como Caim adorou, e acham que Deus está sujeito à camada social deles. Então tem que haver igrejas para tal camada social, com um manequim ali pregando palavras que ninguém entende. Mas Deus não se sujeita a camadas sociais, intelectuais. Ele vem no estábulo. E foi aí onde eles não viram. Eles pensaram assim: bom, Deus vai tocar uma manivela e descerá uma escada de ouro e virá, e o Messias virá descendo de lá dos céus, e virá assim, muita pompa, muita glória, e virá Caifás, ao sumo sacerdote, e virá ao Herodes, ao Pilatos, e assim por diante. Eles estavam esperando o Messias desta forma, quando o Messias estava lá no estábulo, chorando o bebezinho lá entre palhas e estrumes de animais. Agora você vê que você se encontra da mesma forma. Você vê que você é o mesmo tipo de Jesus Cristo. Você encontra que você é a mesma coisa da mensagem de Noé. Você vê que você é a mesma coisa daquelas mulheres, daquelas moças, daqueles moços, daqueles rapazes, daqueles homens, onde Deus se escondeu durante as eras. Aqui nesta cidade, você é uma delas, você é um deles. Deus se escondendo e se revelando em simplicidade. Agora, uma coisa que tem estragado muito, apesar de ter ajudado, mas ela tem que ser a ciência do bem e do mal. Agora, comparemos isto com o dia de hoje, quando alguém recebe sua cura. Os demais lhes dizem: isto está baseado nas emoções. Essa pessoa não foi curada, ela não foi libertada, ela foi ali na frente, chorou, etc., mas ela sai com o seu problema psíquico da mesma maneira. Eles fazem assim, eles são incrédulos. Eu posso lhe provar cientificamente que o câncer, o que for, ainda está presente. Ele recebeu a oração, mas o câncer está lá. Esse é o incrédulo falando. Porém, para o simples crente, a coisa está concluída. A coisa está consumada. A coisa está realizada. O que Deus tinha que fazer por você está feito há 2000 anos atrás, quando ele disse: está tudo consumado. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si nossas transgressões, ele carregou os meus pecados, ele tomou sobre suas costas, ele sangrou por causa deles. Ele sangrou ali na cruz por causa de você. Mas aqui nós vamos ver Pedro falando uma coisa muito importante em relação a esses dias que estamos vivendo. Nós cremos assim, ele disse: pelo que, amados, aguardando estas coisas, aguardando. Quantos estão aguardando? Quantos? Aleluias. Você está aguardando, você sabe. Esses grandes edifícios por aí, essas grandes obras, essas grandes mansões, e essas coisas todas serão queimadas. São Pedro profetizou, isto é assim diz o Senhor. O profeta chegou a ver, ele chegou a ver em visão
isto virando crateras, fogo. Um dia essa terra foi uma bola de fogo. E se lá das bodas do Cordeiro nós estivermos vendo a terra, eu não creio que vamos nem olhar para isto, mas nós a viríamos como uma bola de fogo ao final da grande tribulação. Agora, isso aqui não é um pensamento, não é uma ideia que eu tive. Isto aqui é assim diz o Senhor. Eu pergunto sempre com desafio, com toda aquela civilização tão avançada, pré-diluviana, os homens puderam evitar o dilúvio? A ciência pôde evitar o dilúvio? E eu pergunto agora, a ciência poderá evitar o fogo? Não tem jeito mais. A ciência não pode evitar o fogo atômico. Ela não tem jeito de desativar as bombas que já existem. Mesmo que eles queiram, não tem jeito mais. A terra está reservada para o seu terceiro batismo. Porque primeiro ela foi batizada com água no dilúvio. Segundo foi no sangue. O sangue de Jesus Cristo e o sangue dos santos que jorrou, assassinados pela igreja romana. O sangue dos judeus, que foram mortos. Tudo isso batizou a terra com sangue. E por último, ela será batizada com fogo. Amém. Mas certo é que cada crente também passa pelos três batismos: água, sangue e fogo. Na água é a justificação pela fé. No sangue é a santificação pela fé no sangue de Jesus Cristo, que apaga todo o seu passado. Isto é uma fé revelada. E o batismo do fogo, que é o Espírito Santo, porque como o fogo vai preparar a terra para um novo Éden, para o milênio, o batismo do fogo, do Espírito Santo, te prepara para uma nova vida. Aleluias! Para a introdução do reino individual no seu coração, na sua mente, na sua vida. Oh, isso é grande demais para nós. Glória a Deus, aleluia. Mas de que maneira nós temos que ser encontrados? Imaculados, irrepreensíveis, em paz. Bom, aqui tem algumas coisas que eu falei já sobre isso. Procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculado quer dizer que não tem mácula ou mancha de pecado te acusando. Um ministro foi ao irmão Branham em desespero. Ele disse: eu sou nervoso, irmão Branham, e como eu faço? Ele disse assim: qual que você preferia? Ser cego, estar na cadeira de roda ou ser nervoso? Ele disse: agora você tem que cobrir essa mancha. Com o que é que o crente cobre uma mancha? Com o sangue de Jesus Cristo. Fé no sangue de Jesus Cristo é que cobre a mancha, é que tira a mancha, é que elimina a mancha. Então, que não tem mácula ou mancha de pecado, que é puro, que é inocente, é cândido, é limpo, é uma pessoa limpa por dentro, uma pessoa de íntimo limpo. Eu não estou falando desse bombardeio que muitos recebem pelo lado de fora, Satanás lançando seus mísseis, seus dardos, atacando constantemente. Eu estou falando a pessoa que é limpa por dentro, de alma limpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi orou com sua alma, rasgando a sua alma diante do Senhor. Ora, somente a pessoa imaculada pode ficar irrepreensível,
A pessoa repreensível, ela está constantemente condenada, em condenação, em autocondenação, condenando-se a si mesma. Ora, irrepreensível é que não merece repreensão, o que é perfeito, o que é correto. O resultado disto é isso que São Pedro falou, é paz. Agora, paz é justamente a ausência de conflitos íntimos. Ausência de conflitos íntimos, condenatórios. É tranquilidade da alma. É sossego de espírito. Isso aqui é paz. Você tem o seu coração, você tem a sua alma sem autocondenação. Agora eu quero distinguir uma coisa da outra, porque isso põe muitas pessoas para ficarem no velho moinho. No velho moinho. Você tem que entender que enquanto estamos aqui nessa dimensão, esse bombardeio externo não vai cessar. Na medida que você for se aproximando de Deus, mais o bombardeio aumenta. Agora, estas três coisas, notem, são fundamentais para a vida cristã, para sermos achados, imaculados. Isto não vem de nós, isso é dom de Deus. Deus olha o vermelho, porque vamos dizer que sua alma está vermelha. Se eu tivesse uma coisa vermelha com outra vermelha aqui, eu ia mostrar. Então pode-se ver o vermelho através do vermelho, aquele vermelho de lá está branco. Deus olha a nossa vida aqui, o nosso vermelho. Ele nos olha através do vermelho que é o sangue de Jesus Cristo. Então ele nos vê brancos. Então você sabe que sua gente está vestida de branco. Amém? E o branco quer dizer imaculado. E estando imaculado está irrepreensível. Estando irrepreensível está em paz. Paz interna. Agora, vamos lutar? Vamos. Bom, então esforça a minha coragem, Senhor. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Então vamos arregaçar a manga e vamos lutar. Bom, diabo, você quer que eu vou por aqui? Eu vou por aqui. Satanás, você quer que eu vou por aqui? Mas eu vou por aqui. Você quer que eu vou por aqui, mas eu vou por aqui. Amanhã, vem cá, vamos por aqui. Não, eu vou por aqui. Aí a gente fala, mas você é pirracenta. Você é pirracento, sou mesmo, diabo. Satanás! Amém. Glória a Deus. Eu não vou por aí, eu vou por aqui. Há um caminho real, há um caminho santo, mas por aqui você atalha, não interessa atalho. Eu quero ir por aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus Cristo, e você conhece Jesus. Você conhece o caminho. Então ele diz, por aqui é mais fácil. Aqui você arranja um casamento logo. Você aqui ajeita a sua vida logo. Aqui você constrói logo uma casa. Desse jeito você compra logo um carro. Desse jeito você faz logo isso. Ele diz, não, por aí eu não vou. Eu prefiro ir aqui a pé do que por aí de automóvel com você. Eu prefiro ir por aqui, morando numa xoxa, do que ir por aí morando numa mansão com você. Mas é por aqui, não é por aí, é por aqui. Aleluias, glória a Deus. E todos os lados que Satanás mostrou para José não tinha jeito. Todos os lados que ele mostrou para Elias não tinha jeito. E você vai nos profetas, e você vai nos apóstolos, e você vai na igreja primitiva, e você vem nessa igreja, e você começa a analisar a sua vida. Aleluias! Glória a Deus! E você então se põe a saltar. Diz, eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Paulo disse, eu sou! Graças a Deus! Porque sou o que sou! Aleluias! Glória a Deus! Sou o que sou! Paulo gritou, sou o que sou! Não mereço ser apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Mas sou o que sou, graças a Deus! Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Aleluia!
aleluia, glória a Deus. Mas não há paz que não seja comprada com guerra. Você pode notar que você parece ser duas pessoas. Eu pareço ser duas pessoas, tem hora. Parece que eu sou duas pessoas. Tem hora que você parece ser duas pessoas. Você já notou isso? E Paulo chegou a dizer, de um deste assim eu me glorio. Daquele outro que eu conheço, eu não me glorio. Mas deste eu me glorio. Desse tipo de pessoa. Você sabe, você conhece. Você diz assim, deste eu não me glorio. Mas desta que chorou arrependida, deste que chorou arrependido, deste eu me glorio. Deste eu me glorio. Agora eu digo para mim mesmo, mesmo em determinadas situações eu digo, deste eu não me glorio. Deste eu tenho vergonha. Deste eu tenho tristeza. Deste eu tenho pavor. Mas deste aqui, você vê este, você vê esta na sua vida. Você já viu esta? Minha filha, mas você só vê uma da qual você se envergonha. Você já viu? Você já viu? Você pode notar, você pode perceber o que eu estou querendo te dizer? Eu deixei as notas para um lado. Você está notando, percebendo? Você vai aqui no trânsito. Uma comparação apenas para você pegar o que é melhor. E o sinaleiro abriu. E você buzina insistentemente, como fazendo uma repreensão para aquele que está na sua frente. Porque ele não tocou o carro quando o verde abriu. E você buzina de uma maneira intransigente. Pá! Depois chega ali na frente e você diz, que vergonha. Que vergonha. Esse não fui eu. Esse não é o Filho de Deus. Esse não é um homem educado. Isso não é a educação cristã. Deste eu não me glorio. Deste João, deste Joaquim, deste Manuel, eu não me glorio. Mas se você agora, no próximo sinaleiro, outro carro parou. Você pega, espera com paciência e vai embora. Logo eles caem em si. Outros de trás pregam a mão na buzina. Eles tocam. Você agir tão educadamente, com tanta paciência, você diz, bom, deste eu me glorio. Neste eu estou satisfeito. Com este eu estou satisfeito. Com esta eu estou feliz. Mas com aquela lá de trás eu não me glorio. Com aquela Maria lá de trás eu não me glorio. Mas com esta agora, então quando você responde ao marido, você depois vai orar e diz, desta eu não me glorio. Mas quando você venceu em silêncio, educou, respondeu, querido, mas isso mata o marido, bruto. Querido, desculpa. Querido, não é isso que você está pensando. Meu bem, não é isso que você está pensando. Às vezes, responder com um gesto educado, um gesto cristão, você diz, bom, desta eu me glorio. Desta eu me glorio. Agora, daquela outra, que bateu a porta e que respondeu com 10 pedras nas mãos, você depois põe a mão na cabeça. Desta eu não me glorio. Parece que eu sou duas. Parece que eu sou dois, meu Deus. E Paulo disse, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu não quero responder desta forma, mas respondo. Quem me salvará? Batismo da água, batismo do sangue, batismo do fogo. E aquele velho índio recebeu o Espírito Santo, estava muito alegre. E chegaram e disseram para ele, como é? Como está sentindo depois que recebeu o Espírito Santo? Ele disse, olha,
Eu estou sentindo como se tivesse dois cães dentro de mim. Índio sente como se tivesse dois cães, um preto e um branco. E eles vivem constantemente em luta. Aí perguntaram, qual é que vence, índio? Qual é que vence? Ele disse, é aquele que índio alimenta mais. É aquele que índio alimenta mais. Deixando de orar, você está alimentando o cão preto. Orando, você está alimentando o cão branco e deixando o cão preto na corrente com fome. E você vai por fim compreendendo o que é ser preso e presa do Senhor, que você sai assim e dá determinados passos e depois para. Há uma barreira na sua frente e vem aquilo dentro de você e diz, eu preso do Senhor. Eu poderia muito bem dar esses passos. Eu poderia muito bem fazer. Está na minha mão. Mas sou preso do Senhor. Não posso. Isto aí então vai mostrando para você que você tem algo que está superando aquele outro. Que o profeta diz, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Isso tudo depende da fé que você tem. Se você tem uma fé errada, você vai alimentar uma natureza errada. E por certo será sempre uma mulher, um homem errado. Mas Deus criou um meio. E este meio de Deus faz de você o seu templo. Agora você pensa, mas eu ser o templo de Deus? Bom, até numa igreja confusa, cheia de confusão como a de Coríntios, Paulo disse, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Olha, eu vou falar para vocês, se vocês encontram que aqui já teve alguma dificuldade, tem alguma dificuldade, aquela igreja é que tinha dificuldade, que coisa terrível. Aquilo acontecia coisas ali que não se pode nem falar. E Paulo vem e diz, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Agora, Deus não permitiu a Davi construir o templo. Ele não o pôde fazer. Porém, Deus lhe disse que de tua semente levantarei um que construirá o templo, o qual será um templo eterno. E sobre teu filho, o filho de Davi, será um reino eterno, o qual ele controlará. Salomão, filho de Davi, segundo a carne, construiu uma casa para o Senhor. Um templo. Porém, quando veio a verdadeira semente de Davi, o filho de Davi, ele disse que viria um tempo quando não haveria uma pedra sobre outra daquele templo. Porém, ele tratou de mostrar-lhes outro templo. Então, ele estava falando do templo do corpo. João, o revelador, no livro de Apocalipse, viu este tabernáculo, templo, tabernáculo, lugar onde se reúne para uma adoração unânime a Deus. Está bem. Ele viu o novo templo descendo do céu, disposto como uma esposa ataviada para o seu marido. Então uma voz procedia do templo. E ouvi uma voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o verdadeiro filho de Davi, o qual veremos com mais detalhes nas mensagens desta semana, virá a seu templo, o templo de Deus, o tabernáculo verdadeiro, o qual ele tem ido construir agora, como disse em João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou. O que queria dizer com isso? Que já estava pré-ordenado. E eu irei preparar-vos lugar, e então voltarei para recebê-los em mim mesmo. E nós sabemos que isso será na grande era que está por vir. Então a verdadeira semente de Davi, Jesus Cristo,
tomará o trono e ali governará sobre a igreja, como sua noiva, na casa com ele, e também sobre as 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Então, assim como Davi não pôde construir o verdadeiro tabernáculo de Deus porque não estava preparado para isso, ele não podia fazer nada sendo um mortal que havia derramado sangue. Assim é também hoje conosco. Não estamos preparados para construir o verdadeiro tabernáculo de Deus. E é onde muitas pessoas estão fracassando. Porque elas querem, elas pretendem ser de uma forma religiosa, um tabernáculo vivo, um templo, que elas só serão depois. Olha, a infelicidade da pessoa está mais em não alcançar uma coisa que ela põe o coração naquilo. A felicidade está justamente em você obter tudo que você põe o coração ali. Uma moça se torna infeliz porque põe o coração num camarada antes de ter qualquer certeza de Deus para esse fim. E depois sofre que só uma coitadinha. Então ela fica infeliz. Já outras não. Elas são mais equilibradas nesse sentido. Elas esperam, elas amadurecem. Elas sabem por si mesmas. Um dia eu porei o meu coração de todo em alguém. Mas quando eu puder ver correspondência, quando eu puder ver que aquilo está certo, que aquilo está correto, mas não me declararei, nem tampouco me entregarei a quem quer que seja, antes que isso seja uma coisa concreta, que esteja realmente ao meu alcance de uma maneira correta, uma maneira certa para a minha felicidade. Mas quantas pessoas ficam assim no ar, cambaleando como alguém que recebeu uma pancada na cabeça, por causa de coisas, de sonhos, na areia. Agora Davi rolou na cama, rolou para lá e rolou para cá, e aquilo colocou para saltar, saltar, saltar. Ele era pentecostal demais. Disse, vou construir um templo. E quando ele queria uma coisa, ele fazia. E ele era cheio do Espírito Santo. E ele saltou, e aquilo era bom demais, aquilo soou bem demais. Agora você pensa assim, eu vou ser esse tabernáculo vivo, eu vou ser esse templo. Sim, você vai, sim, você é, potencialmente está certo, você tem o corpo potencial para isso. Mas você não pense que você não vai ter que pedir desculpas a alguém antes de chegar aquele dia. Não pense que você ainda vai ter que chorar arrependimento às vezes antes de chegar aquele dia. Não pense, ninguém pode construir sua própria santidade. Ninguém pode dizer agora sim, este corpo é infalível, este é o templo, o tabernáculo vivo. Ah, sim. Assim é também hoje conosco. Não estamos preparados para construir o verdadeiro tabernáculo de Deus. O construtor é Ele. Nesse caso, Salomão representa o Espírito Santo. E quando houver aquele batismo, eu não vou citar aqui, mas você sabe, será infundido um batismo que encarnará Cristo na noiva. Agora então, é esse templo verdadeiro. Mas você vai daqui até lá nesta hora, dizendo, deste eu me glorio, deste eu não me glorio, deste eu me glorio, deste eu não me glorio, desta eu me glorio, mas desta eu não me glorio. E você vai ter que estar sempre limpando. Houve uma fase que Abraão estava oferecendo um sacrifício e as aves vindo na sua cabeça, e ele está daqui para lá para cá, e o sacrifício era correto. Aquela era a fase. E aquelas aves eram impuras. Eram pensamentos impuros. E nós estamos aqui, pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo louvor a Deus, pelo cântico ao Senhor,
Vai o pensamento do diabo, vai para lá, e elas voltam, e você está aqui, e o sacrifício está aí. O sacrifício do Cordeiro está aí. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você vê como que Abraão estava fazendo, e com a mão aqui toca a ave impuras para um lado e toca para o outro, imolando o Cordeiro, oferecendo o sacrifício. Estamos debaixo do trono do sacrifício. O Cordeiro está no trono. O sangue de Jesus é poder. Aleluia! Minha mente está escondida em Cristo nesta hora. E jogo todas as enfermidades para trás. Sou jovem, você é jovem. Sadio, sadia. Nova criatura em Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Assim é também hoje conosco. Não tem que fabricar esse templo. Tem que vir esse batismo. Vá debaixo do sacrifício, tocando as aves impuras, aves imundas. Há um só que o pode fazer, e ainda está ocupado em sua construção agora mesmo. Vou-vos preparar lugar, são corpos, porém este tabernáculo, corpo me preparaste. Oh, mas isso emenda uma coisa com a outra, como o elo do seu cordãozinho do pescoço. Porém este tabernáculo, juntamente com o templo que edificou Salomão e os demais, são lugares de adoração a Deus, porém lugares temporais, são templos temporais. Este corpo, minha filha, é temporal. Este corpo é temporal, é momentâneo, é passageiro, sujeitos a essas leis, esses sentidos. Esse que Salomão construiu não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada. Este aqui não ficará moléculas, células que não serão desfeitas. Este que você vê no espelho não ficará células sobre células. Uma célula chama outra célula, mas não ficará uma célula nesse templo. Aleluia! Isso é a revelação de Deus. Você saber que isto passa, como o templo que Salomão construiu passou, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas olha que coisa tremenda! Se referindo a ele se pôs de pé e disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Porque estava escrito que aquele templo não veria a corrupção. E isso fala que também, se um dia deitarmos na cova, um dia nós nos levantaremos em corpos celestiais glorificados. Este é temporal, mas aquele é eterno. O que ele foi preparar é eterno. Isso soou no seu coração? Compreendeu? Trata-se do seu corpo terreno, corpo celestial, 2 corpos. Amém. Amém. Enquanto estamos nesse aqui vamos ter que pedir desculpas. Vamos ter que tocar aves, oferecendo sacrifício e tocando aves. Às vezes dentro de um culto e banando pensamentos. São lugares de adoração a Deus, na verdade. Você é um lugar de adoração, porém é lugar temporal. São lugares temporais, umas mais novas, outras mais velhas, uns mais novos, outros mais velhos. De todos os modos são lugares temporais, até que chega a hora quando o verdadeiro tabernáculo seja estabelecido sobre a terra, e a justiça reine de céu a céu, e não haja mais pranto, não há mais lágrimas, não há mais chamada de altar, não haverá nenhum culto funerário, nenhum pai tombado com as mãos postas e filhinhos ao lado chorando. Naquele tabernáculo nem haverá mais matrimônios noivados, porque será um só matrimônio por toda a eternidade. Que tempo será
Porém, proponhamos em nossos corações hoje que, em comemoração e em espera daquele tabernáculo, nós caracterizemos por seu Espírito até tal grau que possamos adorar neste lugar, como se estivéssemos naquele lugar já, como se já estivéssemos naquele corpo, porque a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Porém, esperando a vinda desse tabernáculo, esperando a vinda desse templo, nós adoramos como se já estivéssemos nele. O que é isto? O que fará aquilo? Fará isto aqui, quer ver? Agora esta é a casa na qual Deus mora. Não num grande edifício com um sino ali na torre alta, mas corpo me preparaste. Um corpo no qual Deus pode morar, andar, ver, falar, operar, amém. Uma instrumentalidade vivente de Deus. Deus caminhando com 2 pés em você. Glória, glória, santo, 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 santo. Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Oh, que grande batismo! Oh, que glória! E quando o sacerdote, quando Salomão orou, o templo foi cheio, tão cheio da glória, que os sacerdotes não precisavam, não puderam ministrar mais. Aleluia! Oh, glória a Deus! Está feliz? Deus caminhando com 2 pés em você. Aleluia! Deus caminhando em você. Porque vós sois cartas escritas, lidas de todos os homens, mas não tente fabricar isto. É Ele, é Ele, é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele, 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 Ele vai até sumir de vós. Ele, nada eu. Mas Ele, tudo Ele, não eu, mas Ele fez por mim. Ele tem feito estas coisas por mim. Fiquemos de pé. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Pai amado, Deus glorioso, como a glória encheu aquele templo, enche os corações palpitantes destas irmãs, desses irmãos. Passa nos templos viventes, ó Pai. Sabemos que não podemos fabricar. Aleluia, Senhor. Moléculas, células, chamam células. Mas não há nada disto que ficará. Não há nenhuma natureza ciumenta, orgulhosa, mentirosa. Tudo isto morre com a vida eterna. É sufocada com a semente do lírio. Oh, lírio dos vales. Oh, Deus da eternidade. Oh, Deus do presente. Toma o teu povo agora, Senhor. Reveste o teu povo, Pai Santo, com este conhecimento glorioso. Oh Deus, ajuda-nos a olhar para Ti de uma maneira imaculada, de uma maneira limpa. Sim, Senhor, deixa-nos irrepreensíveis ante o Teu altar. Senhor, faça descer a paz. Tira o conflito interno, o conflito íntimo, e enche de poder do Espírito Santo. Enche a cada fibra desse templo. Manifesta a tua glória, manifesta o teu sinal. Destrói, Senhor, as doenças dos nervos, as doenças das mentes, espíritos malignos, espíritos de enfermidades. Oh, obra do diabo, oh, obra de Satanás, seja desfeita agora, pelo poder do nome glorioso de Jesus Cristo. Deus batiza com esse batismo, que testifica dentro de nós, que somos filhos de Deus,
Abba, Pai! Abba, Pai! Aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Seja agora revestido de fé, fé perfeita, virtude perfeita, temperança perfeita, paciência perfeita, piedade perfeita, amor fraternal perfeito, amor perfeito. Oh, glória a Deus! Podemos ver aquele tabernáculo vivente, do Deus vivente, descendo sobre nós. Oh, pedra de coroa! Oh, Espírito Santo da graça! Encarna Cristo nesta igreja. Encarna Cristo nestas moças. Encarna Cristo nesses moços. Encarna Cristo nesses homens, nestas mulheres, nestes casais. Oh, glória a Deus! Aleluias! Eu entro em contenda com os espíritos de doença, com as enfermidades das crianças. Oh, glória! É um tempo de cura divina. A ciência fica abaixo do poder de Deus. Deus cura! Deus opera nesta hora. Deus faz cirurgias. Deus opera no seu coração. Aleluias! Glória a Deus! Glória ao Senhor Jesus! Glória ao Filho de Deus! Amém, Senhor! Amém! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Graças a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Graças! Amém! Amém! Aleluia!